Então, sejam todos bem-vindos. A ideia agora é saciar a curiosidade de todos, então, eu entendo que vamos começar primeiro pela apresentação do estudo em si, econômico, e depois passamos para os estudos, uma rápida visão sobre os estudos feitos nas 3 áreas de especialidade médica. É isso, né? Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo pelo convite da gente vir aqui apresentar esse trabalho. Esse trabalho foi feito pela LCA em parceria com os nossos consultores aqui. É um trabalho multidisciplinar, né? Então, ele traz metodologias complementares que nos ajudam a ter resultados muito interessantes. Eu não vou me alongar aqui na introdução, porque eu não quero aumentar a ansiedade de ninguém para ver os resultados, já vamos direto para os resultados, mas queria só fazer uma associação aqui com a discussão que foi feita nesse primeiro bloco, com os representantes do setor de saúde, para a gente entender aqui o que quisemos fazer nesse trabalho, o que vamos apresentar aqui para vocês. O trabalho ele se insere nessa discussão, nesses questionamentos da alta de preços dos serviços de saúde, da alta de custos com a saúde e, especificamente, qual que é o papel das tecnologias, nesse caso, os equipamentos, como o Fernando bem disse, o nosso foco aqui são os equipamentos, como essas tecnologias contribuem em termos de custos e como elas também contribuem em termos de bem-estar. Então, a gente vai avaliar aqui no trabalho a contribuição das tecnologias nessas 2 esferas, como elas afetam o custo com a saúde, ou seja, a inflação médica, e como elas também contribuem para o bem-estar. Bem-estar, às vezes, é um termo meio esotérico, né? Mas nada mais é do que indicadores de qualidade de vida e produtividade, como o Tiago já vai explicar aqui melhor para a gente, mas a gente identificou, selecionou algumas variáveis que conseguem representar esse ganho de bem-estar, expectativa de vida da população, redução da mortalidade, aumento do PIB per capita, que é uma variável mais econômica, como que essas tecnologias conseguem contribuir para esses ganhos efetivos na economia. A gente fez esse trabalho sobre 2 abordagens, que é o que o Fernando acabou de apresentar aqui. Uma abordagem estatística, que a gente chama de estatística econométrica, que são modelos estatísticos que conseguem quantificar essas relações. Então, como a tecnologia afeta o custo, qual é esse coeficiente de contribuição da tecnologia para o custo, e também como ela contribui para essas variáveis de bem-estar. Essa primeira abordagem, a gente olhou para o agregado das tecnologias. Então, o que a gente quis avaliar é como que o aumento da intensidade de uso de tecnologias contribui para essas 2 esferas. Isso quer dizer que a gente olhou para agregados de equipamentos, vários equipamentos utilizados na saúde, como eles contribuem para isso. Então, a gente não identifica aqui no trabalho qual é o equipamento que mais contribui para o custo, que mais aumenta o custo, qual é o equipamento mais efetivo em termos do tratamento especificamente. O que a gente consegue avaliar por meio dessa primeira abordagem, por meio dessa análise estatística, é como que o aumento da intensidade do uso contribui para essas 2 variáveis que a gente vai analisar. Num segundo momento, a gente aplica uma segunda abordagem, que aí vai ser apresentada aqui pela doutora Silvia e pelo doutor Alessandro, que é olhar 3 estudos de caso específicos, 3 tecnologias específicas, aí sobre uma outra ótica. Aí, olhando especificamente, fazendo uma extensa revisão de bibliografia que eles fizeram, identificando melhor esse custo-efetividade
dessas 3 tecnologias específicas. Então, como elas, de fato, contribuem para o tratamento, se reduzem a internação, se reduzem o número de óbitos, como essa revisão de bibliografia vem acompanhando essas tecnologias ao longo do tempo e consegue indicar se houve melhorias ou se não houve melhorias. Então, isso só para introduzir aqui o que vamos apresentar. O professor Tiago vai apresentar os primeiros resultados estatísticos que a gente tem, depois os doutores vão apresentar os 3 estudos de caso. E eu já vou passar aqui para a apresentação. Aqui é só essa apresentação que eu acabei de fazer. E eu vou gastar mais 2 minutinhos aqui para apresentar 2 conceitos para vocês, para dar uma introdução antes de passar a palavra para o Tiago. Quando a gente está falando aqui em custos de saúde, o que a gente usou para mensurar esse custo de saúde é o gasto público per capita com saúde no Brasil, isso vindo da base do DataSUS. A gente usou essa proxy, e com certeza é a melhor proxy que a gente poderia usar para representar o custo de saúde no Brasil, porque o DataSUS é uma base muito rica. A gente consegue uma periodicidade muito grande, a gente tem uma base de dados de mais de uma década, a gente consegue uma granularidade regional muito grande também, a gente consegue esses dados de gastos por microrregião no Brasil, o que nos dá uma amostra, um número de observações muito grandes para a gente conseguir fazer essas relações. E o dado de saúde pública ele tem uma correlação muito alta e ele tem uma trajetória muito parecida com o dado de saúde privada. Então, esse número que a gente tem, ele é bastante representativo do custo de saúde. E a segunda variável super importante aqui nessa primeira abordagem é o índice de tecnologia médica, né? Então, eu falei aqui que é um índice agregado, que tem todos os medicamentos, mas o que ele basicamente é? Ele é o levantamento de todos os equipamentos, na verdade, de uma listagem de equipamentos que tem aí uma longa lista. Está aqui citado os tipos de equipamentos que a gente considerou: imagens, manutenção de vida, equipamentos gráficos, ópticos, odontológicos e alguns outros. O que a gente faz é construir um índice que represente a presença desses todos os equipamentos. Então, a gente pega a representatividade, a presença desses equipamentos na população, faz um método estatístico para ponderar essas participações, para que os muito numerosos ou os poucos numerosos não distorçam esse índice e a gente consiga ter uma única variável, um único índice para ser avaliado em cada microrregião ao longo de todo o tempo. O que a gente tem de resultado desse índice? A clara visibilidade de que há no Brasil um aumento intensivo do uso da tecnologia. A gente tem aí um crescimento anual desse indicador de mais de 5%, em mais de uma década ele cresceu 120%. A gente vê essa contribuição e o aumento do desenvolvimento dessas tecnologias e o uso delas no Brasil. Nesse mapinha da direita aqui, é só para mostrar que esse uso da tecnologia ele vem crescendo em todas as microrregiões, mas ele mantém as desigualdades regionais, que são características intrínsecas da prestação de saúde no Brasil, né? A gente tem uma concentração maior em algumas regiões, concentração menor em outras regiões. Então, é esse indicador aqui que a gente vai modelar. Quanto que esse índice contribui para o custo de saúde e depois para as variáveis que a gente está chamando aqui de bem-estar. Eu vou passar a palavra para o Tiago para ele mostrar, então, o que deu de resultado para a gente acabar com essa ansiedade, né, Tiago? Vamos ver. Obrigado, Verônica. Eu libero a ansiedade agora, né, para dizer qual o resultado, e a Verônica facilita muito o meu trabalho, porque ela já explicou para a gente quais são as 2 principais variáveis de análise que a gente está fazendo nesse impacto específico do em relação ao custo de saúde.
Tá? Então, tentando fugir um pouco da tecnicalidade dos modelos econométricos, é um pouco complicado tentar essa fuga, mas vamos tentar fazer essa relação e explicar por que, quando a gente faz essa relação, é necessário que a gente faça controles de outras relações que também vão impactar o custo da saúde, né? Então, quando a gente apresenta um modelo estatístico econométrico e a gente quer tentar mensurar o impacto da tecnologia médica no custo da saúde, a gente tem que fazer vários outros controles que também impactam o custo em saúde, tá? Para que a gente retire desse impacto único da tecnologia sobre o custo, vários outros impactos que vão ser realizados sobre esse custo. Então, para fazer isso, a gente, primeiro, fez uma extensa revisão bibliográfica para verificar quais eram as melhores práticas de modelagem que existiam ao redor do mundo dentro da literatura especializada da área. Tá? O trabalho vai apresentar isso no anexo, quem tiver curiosidade de ver, a gente chama atenção para todos os trabalhos e o que eles utilizam de variáveis hipotéticas que vão impactar esse custo. E é isso que a gente faz nesse trabalho. A gente utiliza variáveis de recurso e variáveis de controle regional para controlar os impactos que podem existir sobre o custo e tentar exprimir de todos esses impactos o impacto que é único da tecnologia médica. Para fazer isso, tem toda essa variação de controles específicos de variáveis e também variação de modelos. Então, a gente utiliza vários modelos para verificar a robustez dos resultados, verificar o quanto aquele resultado ele realmente exprime o que eu estou querendo buscar. E o que a gente está trazendo aqui são os resultados dos melhores modelos. Tá? Então, para abrir toda essa ansiedade, a gente tem ali o primeiro resultado, que é o impacto que, sim, o que todo mundo esperava, o que era uma hipótese, que o custo, que a tecnologia médica impacta o custo, ela realmente impacta, né? Nós estamos mostrando ali que existe uma relação no qual o aumento de 1% da tecnologia ele impacta em aproximadamente 0,5% os custos em saúde, os gastos em saúde. O importante aqui para a gente, que a gente chama atenção, é o que a gente chama desse impacto ser inelástico. Por quê? Porque o aumento da tecnologia impacta menos que proporcionalmente o custo em saúde. Né? A tecnologia aumenta mais e o impacto sobre o custo ele é menor do que o aumento da tecnologia. Mas existe um impacto. E, dado essas possibilidades de modelagem que a gente faz, a partir da possibilidade da modelagem, a gente tem como também avaliar esse impacto quando a gente verifica a evolução dos custos da saúde ao longo do tempo. Quando a gente faz essa verificação, a gente consegue analisar os resultados dessa modelagem sobre o impacto monetário mesmo, que é o que a gente faz ali do lado. Né? E, quando a gente faz essa associação, aí a gente já está trazendo os valores do impacto sobre o sistema público e o sistema privado. Tá? Então, a gente consegue extrapolar essa observação e a gente chega num resultado de que, ao longo do tempo, nosso tempo de análise, 2008 a 2019, nós temos um impacto de aproximadamente 8,88 bilhões ao ano da tecnologia sobre os custos com saúde. Voltou. Né? Então, a primeira análise, que é uma hipótese que a gente considerava que existe um impacto positivo, realmente ela fica comprovada nessa análise macro que a Verônica apresentou para a gente, as variáveis que estão ali, sendo as principais que nós estamos considerando nesse modelo. A partir desse ponto, nós vamos olhar a outra questão, que é tudo que foi discutido na sessão anterior no painel. Existe um custo, mas será que existe um benefício? E esse benefício medido em variáveis que representam, de alguma forma, características de bem-estar da sociedade? Novamente, a gente vai fazer a mesma análise, só que agora, ao invés de fazer essa relação com o custo, a gente vai fazer essa relação com algumas variáveis que, também, novamente, nós fomos buscar na literatura. Quais são as variáveis que são utilizadas na literatura que podem ser medidas plausíveis de bem-estar social? Tá? Nós temos aqui, nós apresentamos as 3 variáveis que nós consideramos nesse modelo. Poderíamos utilizar outras? Existem outras variáveis utilizadas na literatura. Provavelmente alguém pode levantar alguma outra. Pode existir, o problema é que, às vezes, a gente tem falta de disponibilidade de dados. Né? Então, a gente tem limitações de dados em alguns momentos, e essas variáveis elas são realmente as mais utilizadas. Então, a gente consegue medir expectativa de vida através da plataforma DataSUS, novamente, plataforma muito potente, mortalidade infantil, também através do DataSUS, e PIB per capita.
Aí é pelo IPEA Data, que é uma variável que a gente tem relacionada ao PIB, relacionado a nível microrregional, e a população a nível microrregional. Tá? Novamente, como a Verônica mostrou, no índice de tecnologia médica e nos gastos, nós temos uma diferença, nós temos desigualdades muito grandes no Brasil, e essas desigualdades elas são mais ou menos mimetizadas em cada uma dessas variáveis. Né? E, dado todas essas possibilidades, a gente vai, de novo, fazer essas proposições de modelos, novamente pautadas na literatura. Então, a gente tem aqui agora 3 especificações distintas de modelos para cada uma dessas variáveis, que seriam população, a expectativa de vida, que para a gente é representada por uma variável que a gente chama de proxy, que é a população acima de 65 anos, óbito populacional de infantes sobre a porcentagem da população e PIB per capita. Tá? São controles diferentes que nós estabelecemos para cada uma, dada a literatura, o que a literatura mostra que é mais importante em cada caso. Segue as mesmas especificações, fizemos vários modelos para verificar a robustez das nossas relações e, por fim, nossos resultados eles mostram também a plausibilidade das hipóteses iniciais que nós sugeríamos e que nós pensávamos serem suposições plausíveis. Ou seja, existe um impacto positivo, sim, da capacidade da tecnologia influenciar o bem-estar social medido pelas 3 variáveis diferentes. Então, existe um aumento do índice de tecnologia, ele aumenta a expectativa de vida, ele diminui os óbitos em mortalidade infantil e ele aumenta a capacidade do país ter PIB per capita, certo? Quando a gente analisa essas 3 específicas, a gente faz uma análise monetária só na PIB per capita, que é a mensurável monetariamente. Né? Então, a gente consegue, quando a gente analisa o PIB per capita, fazer uma mensuração de como aquilo impacta quando o PIB per capita da população ele varia. Então, novamente, a gente consegue fazer uma comparação monetária, no qual a gente encontra que o aumento da tecnologia médica, medido pelo nosso índice, ele impacta 13,84 bilhões de reais ao ano, no aumento do PIB per capita geral da sociedade brasileira. Tá? Então, de maneira direta, resumida, dessa primeira parte do nosso trabalho quantitativa, a gente apresenta aqui todos os resultados do que a gente colocou e do que a gente chamou atenção em relação ao aspecto dos custos e bem-estar. Provavelmente levantaram-se dúvidas em vocês, e eu vou passar a palavra agora para o doutor Alessandro, para a doutora Silvia, para que eles desmembrem a outra parte do nosso trabalho. Gente, bom dia. Eu posso ficar de pé? Claro. Eu consigo apresentar sem ser de pé. Então, vou apresentar aqui a parte, que foi a segunda parte do estudo, né? Que foi uma avaliação aí mais micro em relação a 3 estudos de caso, né? Para ver a aplicabilidade mesmo do que a gente quer buscar. Então, o que a gente fez? Né? A gente escolheu 3 estudos de caso, né? Baseados em equipamentos médicos disruptivos. Né? Então, o propósito era tentar contextualizar, ver a aplicação desses equipamentos, verificar a custo-efetividade dessas tecnologias. Opa! Aqui, ó. E aí, qual que era o nosso objetivo? É tentar avaliar o potencial de impacto deles na sustentabilidade do sistema de saúde. Né? Esse era o nosso propósito. Claro, nós pegamos as avaliações econômicas, e aí só citamos aqui os tipos de avaliações econômicas, e nós partimos aqui de uma ampla revisão da literatura científica, tá? Baseado aqui no início, aqui, a partir de 1.731 artigos, e aí, ao longo de toda a triagem feita, ficamos com 97 artigos em que fizemos a extração dos dados. Além desses artigos, a gente também verificou todos os relatórios disponíveis nas bases da Conitec e da Unimed, né, da Câmara Técnica de Medicina baseada em evidências da Unimed, que estava disponível. Tá? E aí a gente consultou 19 relatórios. Né? 19 relatórios, mais esses 97. Claro que, só relembrando um conceito aqui, que é a razão de custo-efetividade incremental. Né? Nessa razão, ela é a divisão entre a diferença dos custos das duas tecnologias em estudo, né,
sobre a efetividade dessas duas tecnologias. E aí remete, né, ao conceito lá do nosso limiar de disposição a pagar, né, e que cada país tem um limiar específico. Na época que a gente finalizou o estudo no Brasil, ainda estava em definição, mas agora a gente já tem novidades aí. Tem até uma representante da Conitec sentada na nossa plateia, né, Fotini? Então, em relação aos estudos de caso, o primeiro estudo foi em relação aos cardiodesfibriladores implantáveis, né, que são dispositivos que fazem o monitoramento do ritmo cardíaco e promovem um choque elétrico para restabelecer o ritmo cardíaco normal. Tá? Então, só para mostrar para vocês o impacto econômico, né, das duas grandes doenças relacionadas à necessidade do uso do CDI, eu vou falar já de CDI, tá? Nós temos as duas grandes doenças, né, insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas, onde foram gastos 610 milhões em internações no SUS, né, em 2021, e dados de 2021 também mostraram que foram gastos 97 milhões em 2003 implantes realizados. Tá? E aqui nos gráficos vocês podem ver o número de internações de 2018 até 2021 das duas doenças e as suas respectivas taxas de mortalidade. O impacto é muito importante. E aí, só para citar quais foram os achados, né, 80,7% dos estudos apontaram essa tecnologia como custo-efetiva, né? Então, assim, e principalmente ressaltando a melhora dos sintomas e da sobrevida dos pacientes. Ué, está funcionando. Quando comparados a evolução desses dispositivos, o que os estudos mostraram? Que os mais modernos reduziam a mortalidade e também propiciavam um ganho a mais em relação à quali, né? Então, para pacientes com insuficiência cardíaca classe 3, houve um ganho de 1,52 anos de vida, né? 1,52 anos de vida saudável a mais, né, para esses pacientes, utilizando o CDI, quando comparado à terapia medicamentosa, né? Quando você pega os com insuficiência cardíaca leve classe 2, quando comparados os dispositivos mais modernos, comparados àqueles dispositivos com marca-passo, tinha um ganho de 1,47 de quali e maior sobrevida, né? E aí, quando essas tecnologias eram comparadas com o tratamento medicamentoso apenas, né, tanto apresentaram maior sobrevida quanto maior ganho de quali, né? Então, nesses estudos todos, muito interessante verificar e evidenciar que o grande contribuinte para os custos totais não foi a tecnologia propriamente dita, mas sim as hospitalizações, né? E aí todos esses dispositivos nos estudos, quando comparados a só medicamento, trouxeram economia de custos, uma menor taxa de hospitalização. E quando você pega a evolução da tecnologia também, comparando os dispositivos quadripolares com os bipolares, houve uma menor taxa de hospitalização, menor taxa de readmissão hospitalar e menor taxa de reposição de gerador. Então, assim, só como highlight, né, do CDI, então, ele tem benefícios aos portadores das doenças, custo considerado aceitável nos diferentes contextos, né? No Brasil, todos os estudos iniciais sempre começaram a apontar dúvidas sobre eficiência, custo-efetividade desses dispositivos, mas, ao longo do tempo e com a evolução da tecnologia, mostraram e já destacaram a possibilidade deles representarem boas opções para a alocação de recursos, né? Então, foi um exemplo que a gente trouxe de uma tecnologia cuja evolução traz progressivamente essa transformação da tecnologia para ser mais custo-efetiva. Tá? O nosso segundo estudo foi o PET em oncologia. O PET é a tomografia de emissão de pósitrons, né? Ela tem como principais áreas de indicação a onco, a cardiologia e a neuro, né? Especificamente para o PET em oncologia, né? Ela cita-se como potenciais usos do PET, o menor custo para o estadiamento, avaliação de progressão de doença, maior acurácia para o estadiamento
e uma predição precoce da resposta à químio, né? Como grande utilização do PET está para o câncer de pulmão, e a gente sabe que o câncer de pulmão é uma doença que é a maior causadora de morte nos homens e a terceira em mulheres, dentro dos casos de câncer, né? Então, ele é uma doença muito impactante. E, em 2021, foram gastos no SUS 40 milhões em internações por essa doença. Tá? E foram gastos também 54 milhões para 26 mil PETs. Né? E aqui está o número de internações e uma alta taxa de mortalidade para o câncer de pulmão. O que nós vimos em todos os estudos? Né? 84,6% dos estudos mostraram essa tecnologia do PET como custo-efetiva. Mas custo-efetiva aonde? Né? Principalmente no quesito de evitar cirurgias desnecessárias. Então, evitando cirurgias necessárias, ele reduz a necessidade de utilização de recursos, mas durante todo o tratamento do paciente. Né? Especificamente, comparando o PET com uma tomografia para o estadiamento do paciente, o PET ele trouxe uma maior acurácia, trouxe uma maior efetividade diagnóstica para o estadiamento correto, no sentido de avaliar, eu vou precisar fazer uma cirurgia ou não vou precisar fazer uma cirurgia. Né? Então, esse foi um exemplo de uma tecnologia que diminuiu a necessidade de um recurso específico, que é a cirurgia. Né? Então, esse estudo do PET ele mostrou assim, o quanto que a gente pode utilizar esses estudos para identificar como a tecnologia, que, no começo, ela eleva bastante o custo inicial, mas ela é recompensada por uma redução do uso do recurso, evitando uma cirurgia, né? Evitando a necessidade de um procedimento ou outro que também vai ser tão custoso quanto. Né? E aí, se a gente fizer uma projeção, né, considerando que o gasto médio total com cirurgia oncológica por ano, né, foi de 11 milhões no SUS, né, a gente estaria economizando 3 milhões por ano, evitando essas cirurgias necessárias. Tá? O terceiro e último caso foi em relação à prótese de quadril. Né? Então, as próteses elas são cirurgias, né, que substituem a articulação do quadril, né, por um modelo utilizando materiais biocompatíveis. Né? Então, o que é interessante aqui desse segmento desse estudo? A gente tem os dados aqui do IBGE que mostram que, até 2030, 13,4% da população brasileira será idosa, né? E é a população que mais sofre ou pode ser acometida por uma fratura de fêmur. Né? E, em 2021, foram gastos aí 286 milhões em internações por fratura de fêmur. Né? E também, para as artroplastias, foram gastos 59 milhões. Aqui está o número de internações e de óbitos e a taxa de mortalidade. E, nos estudos levantados aqui da prótese, e aí tem uma infinidade de próteses, uma infinidade de materiais, o que nós conseguimos identificar aqui? 57% dos artigos apontaram a artroplastia de quadril como custo-efetiva. Né? Mas, especificamente, prevenindo custos com uma internação hospitalar prolongada e, principalmente, quando ela é feita de uma forma precoce. Então, ela avaliou a tecnologia na utilização, baseada na sua utilização conforme o tempo de uso, quando que ela foi, de fato, aplicada. Né? Em relação aos tipos de prótese, as próteses híbridas foram as que obtiveram o melhor resultado, o maior ganho de quali. E, de novo, né, quando feita de uma forma precoce, ela teve uma mortalidade menor e um gasto também menor, aqui ressaltado num estudo. Tá? Então, esse foi um exemplo de como uma tecnologia e a avaliação dela durante o tempo da sua aplicação, ela pode trazer impacto significativo na utilização do uso do recurso. Tá? Então,
a grande conclusão aqui desse levantamento é como que a gente pode utilizar essas análises econômicas e esses estudos para apoiar a decisão do gestor. Eu uso uma prótese desse material ou não, ou eu vou fazer uma artroplastia precoce ou não, né? Ou seja, o acesso precoce, a artroplastia precoce, ela pode, sim, trazer um impacto significativo, né? E se a gente considerasse aqui uma média anual de gastos com artroplastia médio por ano de 77 milhões, fazer a artroplastia precoce, ela nos economizaria 24 milhões ao ano, né? Então, esse é um exemplo. Eu vou pedir agora para o Alessandro fazer um apanhado, né? Ele que é o grande conhecedor técnico da metodologia da avaliação de tecnologias em saúde, faz um apanhado para a gente do resumo dos casos, por favor. Obrigado, Silvia. Bom, primeiro, agradecer o convite da BIMED, da LCA, né? Eu teria 3 comentários, assim, pontos que eu acho que é importante salientar, né? O primeiro, em relação ao conjunto desses 3 casos, né, chama muito a atenção para a gente que isso que a gente chama de critério de eficiência, critério de custo-efetividade, não é exatamente alguma coisa estática, né? Um número que a gente estima e que não sofre influências, né? Os casos aqui, esses 3, eles mostram muito claramente que isso é um critério dinâmico, né? Por exemplo, no primeiro caso do CDI, fica muito claro que o avanço da tecnologia, a modernização do equipamento em si, pode modificar totalmente a custo-efetividade do equipamento, né? A gente tem estudos mais antigos que consideravam que essa tecnologia não seria custo-efetiva e as tecnologias mais modernas, inclusive aquelas que agregam a ressincronização cardíaca com a desfibrilação, acabam se tornando custo-efetiva. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho que chama a atenção. O outro aspecto, que está mais ligado ao estudo do PET, né, é que quando a gente vai avaliar a custo-efetividade das tecnologias, a gente precisa ter uma perspectiva da cadeia de cuidado por inteiro, né? Porque uma tecnologia como o PET, que é uma tecnologia que a princípio seria muito cara, se ela for considerada fora da linha de cuidado, a gente pode ter uma avaliação que ela não seja custo-efetiva, mas quando a gente considera a cadeia inteira, e os estudos mostram isso, que é uma tecnologia que, se bem aplicada, ela evita procedimentos desnecessários, no final ela acaba estando dentro de uma razão de custo-efetividade aceitável para o sistema de saúde. Então, esse é um segundo aspecto. E o terceiro, que está mais ligado à questão das próteses, né, é que o contexto de utilização da tecnologia é muito importante também, né? Os estudos mostram claramente que a aplicação desse tipo de tecnologia de uma forma mais precoce, ela pode fazer essa tecnologia ser custo-efetiva, independente do material que foi utilizado. Da mesma forma, se a gente aplica isso numa população geriátrica, a custo-efetividade pode ser diferente da população mais jovem. E em países diferentes também. A gente tem estudos que, num determinado contexto, numa determinada nação que tem uma característica de prática médica, aquilo pode não ser custo-efetivo. Quando aquilo é avaliado num outro contexto, com uma outra prática em saúde, aquilo pode se tornar custo-efetivo. Então, a gente tem que considerar um pouco esses fatores para analisar a custo-efetividade de tecnologias, e o conjunto desses 3 estudos, eles mostram muito claramente dessas influências, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu comentaria também é em relação àquilo que a Silvia salientou, que quando a gente estava em desenvolvimento do processo, a gente não tinha, pela Conitec, estabelecido o tal do limiar de disposição a pagar ou limiar de custo-efetividade. Esse é um debate que vem há anos acontecendo, até hoje é um tema extremamente polêmico, mas agora a gente tem, a partir de agosto de 2022, estabelecido por uma plenária da Conitec, esse valor de R$40 mil por quali ganho, podendo ser expandido para até 3 vezes esse valor como um critério de incorporação de tecnologia, né? E aqui é importante salientar que, apesar disso estar estabelecido, é importante ter essa transparência, né? Esse não é o único critério
que é considerado nos processos de incorporação de tecnologias. Existem vários outros critérios, como questão da equidade, que foi comentada aqui, questão de inovação, de impacto ético, impactos ambientais, tem uma série de outros critérios que também são apreciados pela Conitec ou por outras agências, né, de incorporação de tecnologias e que são considerados, e é até importante, eu acho que falar que a própria ABMed tem uma outra iniciativa nessa área que envolve estudos de análise de decisão multicritérios que contemplam essa dimensão mais ampla de critérios. Então, e um terceiro ponto, talvez, que eu comentaria aqui, até um pouco da experiência própria de atuar nesse campo dentro do Instituto do Câncer, né, mais ligado à questão de dispositivo, é que é importante chamar a atenção para uma dimensão da ATS ou da avaliação de tecnologias em saúde, que é a ATS hospitalar, né? Porque a gente, às vezes, quando traz esse tema, a gente pensa muito no nível central, na Conitec, e existem muitos processos de incorporação, até porque existe a descentralização, orçamentos que estão à disposição de gestores locais, em que essas decisões de incorporação precisam se dar na ponta, no nível local, no hospital. E muitas vezes isso é o caso de dispositivos médicos, às vezes mais do que fármacos, né? Praticamente a comissão de ATS que eu participo no ICESP, agora foi mudado até o nome, está sendo considerado como um NATS, porque integrou a rede brasileira de ATS, né? A maior parte das decisões estão relacionadas a equipamentos médicos, a dispositivos. Isso é o dia a dia, né? Então, é muito importante pensar também esse conjunto de métodos, de práticas, de abordagens, como que a gente pode utilizar isso no nível local, né, para apoiar a decisão do gestor no nível local. Então, a gente já tem dificuldade para sedimentar essas abordagens, para ter formas consistentes de aplicação desses métodos em nível central. No nível local, o desafio pode ser ainda maior, né, pela velocidade das decisões, o volume de tomada de decisão que tem que ser praticado, mas a gente precisa ter esforços nessa direção também, né? E eu acho que isso é muito importante para a área de equipamentos médicos, tá? Bom, eu acho que, em resumo, esses são os comentários que eu tinha para fazer. Eventualmente, se houver questões, eu posso voltar a comentar. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutora Alessandra. Efetivamente, a doutora Alessandra, inclusive, fez, como a doutora Fotini também, fizeram parte ali das discussões do estudo da proposta que a ABMed vem fazendo e vai intensificar agora os trabalhos de difusão a respeito de modelos específicos de incorporação de tecnologia de saúde na área de dispositivos e equipamentos médicos. Fomos absolutamente pontuais, né? Nosso tempo aqui previsto acabou de se esgotar, mas eu gostaria de deixar a possibilidade para pelo menos uma pergunta da plateia. Se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, trazer alguma dúvida. Não? Então, uma vez mais, agradecer aos nossos painelistas aqui do primeiro bloco, do segundo bloco. Daqui para frente, vamos disponibilizar de maneira contínua esse trabalho de impacto da tecnologia nos custos da saúde, de novo, visando contribuir para a melhoria das conversas, dos debates e, principalmente, da proposição de políticas públicas visando a incorporação de dispositivos e equipamentos médicos. Muito obrigado a todos.